O que acontece depois que Paulo diz isso? Essa era a vontade dele. Ele queria de Jerusalém, Roma, Espanha. Esse era o plano. O que acontece? Nós estamos no ano 57, Paulo está escrevendo a sua carta aos romanos da cidade de Corinto. E lendo Atos 20 e 21, nós vemos que de Corinto, Paulo vai para a cidade de Filipos. De Filipos ele vai para Troade, de Troade para Mileto, de Mileto para Tiro, Tiro, Cesareia, Cesareia, Jerusalém. Essa é a jornada que ele faz e ele chega em Jerusalém. De fato, antes de chegar lá, durante esse trajeto, Paulo é alertado que ele seria preso e perseguido, ou perseguido e preso. Se os irmãos olharem aí no capítulo 20, versículos 22 a 23, os irmãos verão o seguinte, Atos 20 e 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Ele está falando aqui com os pastores de Éfeso em Mileto. Não sabendo o que ali me ocorrerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. É uma expectativa não muito boa, né? Imagina você fazer uma viagem sabendo que o destino final tem lá reservado para você cadeias e tribulações. Mas o apóstolo Paulo segue convicto. Se os irmãos olharem o capítulo 21, versículo 4, os irmãos verão novamente esse alerta. Encontrando os discípulos, isso em Tiro, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo, não vai. Paulo, se você já sabe que tem cadeias e perseguições ali te aguardando, não vá, Paulo. Mas Paulo segue convicto. Veja o versículo 10 agora, onde isso fica mais claro, essa expectativa fica mais clara. Isso em Cesareia. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, não vai. Olha o que o Ágabo está falando, Paulo. Para de ser cabeça dura, homem. Ouve. Não vai para Jerusalém. Vai direto para a Espanha. Vai para Roma, mas não vai para Jerusalém. Então ele respondeu, versículo 13. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Paulo estava convicto que ele tinha que ir para Jerusalém, apesar desses perigos, porque ele via nisso uma direção do Senhor, e ele fala, não tentem me impedir, para o chororô, vocês estão me constrangendo, estou ficando aqui com vontade de chorar, não quero chorar, eu vou para Jerusalém. Não tem jeito. Eles vendo que não tinha como mudar a opinião de Paulo, tudo bem, que seja feita a vontade do Senhor. E na verdade essa viagem era de fato perigosa, porque o próprio Paulo, em Romanos 15 já, antes disso aqui, em Romanos 15, o apóstolo Paulo, na sequência do texto que nós estamos estudando, ele diz o seguinte no versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Paulo queria ir até Roma, mas ele fala, orem por mim em Jerusalém, porque tem uma turma lá, a gangue da Judeia, está doida para me pegar. O pessoal está me ameaçando. E eu sei que ir para lá é uma ameaça real, mas eu preciso ir para lá, servir aos irmãos que estão ali, levando essas ofertas que foram levantadas. Bom, como eu disse, o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, e logo que ele chegou em Jerusalém, ele foi alvo de poucos dias depois que ele chegou em Jerusalém, ele foi alvo de acusações ferozes dos judeus da Ásia, campo de trabalho onde ele havia ministrado durante anos. Esses homens alvoroçaram a cidade e queriam matá-lo. Começaram um espancamento, Paulo teve que ser protegido pela guarda, e vocês não pensem que Paulo se sentiu intimidado, porque logo que o pessoal da guarda tirou ele já começou a pregar de novo para o pessoal que estava alvoroçando a cidade. Os irmãos podem ver isso lá em Atos 21. E por um tempo, nesse momento, eles até ouviram Paulo pregar, mas quando Paulo falou de levar a salvação aos gentios, aí o povo não aguentou e foi para cima de novo, e aquele alvoroço todo, porque isso era inconcebível. O judeu da gema não gostava dessa ideia, e Paulo falava, não, esse é o meu ministério, eu vou levar a salvação aos gentios. Essa era a prioridade dele, mas os judeus não gostavam disso, então o alvoroço começou e Paulo se viu preso em Jerusalém. Em Atos 23, nós vemos que Paulo é interrogado pelo Sinédrio, o STF, ali da época. E qualquer semelhança com o nosso STF é mera coincidência, com o Sinédrio da época. Depois você leia lá Atos 23 para ver qualquer semelhança que surge ali. E nessa ocasião, veja só que interessante, em Atos 23, veja só o que
O Senhor diz para Paulo em Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, você não quer ir para Roma? Você vai para Roma. Você vai para Roma testemunhar de mim. É verdade que as circunstâncias foram um pouco diferentes daquelas que Paulo esperava, mas o destino combinou. O Senhor disse para Paulo: Paulo, você vai para Roma, você vai anunciar o evangelho em Roma.